Você já ouviu falar em espíritos obsessores, ou outras pessoas chamam de espírito de porco? Espírito de porco. Tem outras pessoas que dizem que é o próprio demônio que está passeando aqui pela terra. Pois então, ó, presta atenção nesse caso. Uma história para lá de macabra, que tem tom assombrado e tem assombrado internautas por conta de um vídeo publicado pela médica generalista Larissa Pereira Faria. A profissional de saúde, conhecida por contar sua rotina de trabalho nas redes sociais, compartilhou a história de uma mulher de 43 anos que descobriu, pasmem, estava infectada por uma bactéria que só prolifera em cadáveres. Mas como assim? Como foi que ela pegou essa bactéria? Será que ela foi fazer uma visita ao cemitério, sentou em alguma catacumba? O que é que aconteceu? A médica contou que essa paciente, ela chegou ao consultório reclamando de forte odor e dores na região vaginal. Diz que quando ela chegou lá na portaria, já começaram a sentir o mau cheiro, que era insuportável. Pois então, ela chegou sentindo essas dores, ela tinha passado por vários médicos, ainda não conseguia saber o que tinha. E aí, com a paciente em pânico, a Larissa contou que resolveu interná-la para passar por uma bateria de exames. Foi após a investigação que a médica descobriu que ela estava infectada com a bactéria comum em pessoas mortas. No entanto, Larissa não especificou qual era os antígenos. Ainda de acordo com o relato da médica, após conversar com a paciente, ela descobriu a causa do problema. Ela disse assim, ó, onde é que o seu marido trabalha? O meu marido trabalha no Instituto Médico Legal. Tá? E aí, o marido dela praticava necrofilia, ou seja, mantinha relações sexuais com cadáveres. Quando chegava em casa, aí ele fazia sexo com a esposa, sem camisinha, sem proteção nenhuma. E já que a região íntima feminina é repleta de mucosas, ela teria se infectado mais facilmente. A médica ainda revelou o desfecho do caso. Ela disse que o marido foi denunciado pelo IML, perdeu o emprego, chegou a ser preso, mas está respondendo pelo processo de vilipêndio de cadáver em liberdade. Enquanto isso, a esposa pediu o divórcio após receber o diagnóstico, claro. Além do tratamento médico, agora ela faz acompanhamento psiquiátrico para lidar com o trauma. A médica não informou se ela está curada ou se segue internada. Isso não foi informado. E esse caso deixou muitos internautas chocados, e a nós também, claro, né? Que negócio nojento e grotesco, coitada dessa mulher, lamentou um perfil. Coitada dessa mulher e coitada de nós também, nem depois de morta temos paz, salientou uma mulher nas redes sociais. E essa história ainda suscitou que usuários das redes sociais compartilhassem suas histórias semelhantes. Gente, mas é cada história que a gente chega assim a pensar que não tem jeito, que o ser humano, alguns, né, graças a Deus, só alguns, não tem jeito mesmo, que é o próprio demônio chamada na necrofilia. Necrofilia. Necrófilo. Falta de respeito, é isso. E agora, para o sujeito trair a mulher com o defunto, eu vou te contar a coisa. É péssimo gosto. Com a família também do ente querido, né, que partiu. A gente já viu alguns casos de algumas pessoas. Falta de respeito a todo mundo. A Marília e também o Cristiano Araújo e o Gabriel Diniz, as pessoas tirarem fotos, ficarem compartilhando e tal. Eu acho que o Brasil precisa ter mais rigor na lei para punir essas pessoas que fazem respeito, algo. Rapaz. As pessoas que já estão em necrotérios, enfim, que já morreram. Tem que ser mais rigor, mais punir mesmo, porque é uma falta de respeito tremendo. Pois tem um... A legislação brasileira precisa engrossar com relação a isso, viu? Precisa endurecer. E acontece mais do que a gente pensa, mais do que a gente sabe, viu? Isso é uma coisa, de uma certa forma, até comum em alguns locais do interior. Por incrível que pareça. Com esse caso, a gente torce, se estiver acontecendo em algum outro lugar, que as pessoas tenham coragem de denunciar. Que a polícia prenda essas pessoas. Teve um internauta que disse que conheceu uma pessoa que tinha uma bactéria nos lábios, que o esposo dela era médico legista. E ainda, meu Deus, eu acho tão cruel isso, sabe? E ainda, quanto maior o estado de decomposição, para ele mais gostava. Que coisa. Gente, pelo amor de Deus. E teve uma mulher que disse que conheceu um segurança de um mercado em que trabalhou, que ele trabalhava também no necrotério, e disse sem culpa nenhuma, e para quem quisesse ouvir, que ele fazia isso sim. E ele era casado com uma enfermeira e tem filhos. Olha que coisa, hein? E chegou a informação aqui, a pessoa não quis se identificar, que já ouviu dizer que aí por afora, não sabe o local do Brasil, que algumas pessoas que trabalham em necrotérios chegam a fazer grupos
Ó, chegou uma mulher nova aqui que faleceu, para pegar fotos e compartilhar entre eles. Que coisa, né? Tem uma pessoa que trabalha que é professora, inclusive, que eu não lembro o nome dela agora, que ela relata muitos casos como esse, desses grupos aí, que quando chega, eles fazem uma festa, sabe? Postam, aí eles ficam mudando de grupo, quando descobrem o grupo, eles mudam de grupo novamente, oferecendo a pessoa. É muito cruel isso, gente. Olha, eu vou te falar, mais rigor essa lei, é doloroso, sabe? E a Polícia Federal começar a investigar isso aí, entendeu? Claro. É doloroso, mas teve um caso aqui em Canindé de São Francisco. Eu estava em São Paulo quando saiu esse caso de uma pessoa que foi lá no cemitério, desenterrou uma pessoa que tinha sido enterrada, não lembro se era uma menina, se era já uma mulher, sabe? E praticou necrofilia. Eu lembro desse caso, foi em Canindé de São Francisco. Era bom que pegasse uma bactéria e arrancasse, né? Caísse. Mas tem muitos que perdem. E a gente que não sabe das coisas que acontecem, viu?